Bom dia, senhoras e senhores. É um grande privilégio estar aqui hoje dando a abertura para mais uma palestra técnica da empresa Asvotec Termoindustrial Limitada. Meu nome é Christian Mader, sou diretor-geral da empresa e dentro desse movimento que o mercado todo está necessitando se reinventar, a empresa Asvotec ela iniciou um trabalho nesses últimos tempos justamente de proporcionar palestras técnicas, conteúdos técnicos, informações sobre produtos e as suas soluções para o mercado de base no Brasil, na América Latina e no mundo. Hoje, nós teremos uma palestra técnica institucional que reporta a vocês, queridos participantes de hoje, a informação daquilo que a Asvotec, como empresa brasileira, com engenharia nacional, pode ofertar para o mercado. Então, a palestra de hoje, que será ministrada pelo nosso diretor comercial, Adriano Meirelles, vai falar sobre os produtos que a empresa Asvotec tem aqui no Brasil e para o mundo, a sua engenharia e as suas parcerias tecnológicas ao redor do mundo. Eu desejo a todos uma ótima participação, um bom proveito do conteúdo e fiquem à vontade para fazer perguntas através do chat que o nosso time repassará para o ministrante respondê-las no final da palestra. Uma boa palestra a todos e um ótimo dia. Passo a palavra então para Adriano Meirelles. Obrigado. Olá, bom dia a todos e a todas, os presentes aí nesse momento, em nossa segunda palestra técnica, nesse momento em que o mercado exige-se uma nova sistemática de prospecção e acompanhamento de todos os processos dos quais envolve a indústria Asvotec Termoindustrial. É uma honra muito grande poder fazer parte deste momento da empresa. A Asvotec é uma empresa 100% familiar, é uma indústria nacional e este ano, em 2020, nós estamos completando 55 anos de história. É uma honra muito grande poder estar fazendo parte desse momento, dessa indústria de base nacional. É a indústria de base que a gente tem no país para movimentar esse grande mercado. E hoje eu vou estar passando para vocês um pouquinho dessa história da empresa. Então é muito gratificante, quero agradecer imensamente a todos que se inscreveram aí na nossa palestra, na nossa live. Quero agradecer os nossos clientes, nossos parceiros, os nossos amigos, os nossos fornecedores, os nossos seguidores, que é um momento muito importante para todo o mercado. Vou fazer aqui uma apresentação institucional focada em equipamentos de processo, que é uma das unidades de negócios da empresa. E depois, no final, vou estar respondendo todas as questões necessárias que forem enviadas através do nosso chat, tá? Então, durante a apresentação, eu vou estar falando, são alguns slides e depois no final a gente volta para poder responder, tá ok? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, por favor, escrevam e mandem aí no nosso chat, tá? Mais uma vez, obrigado. Então, agora a gente vai começar a nossa apresentação para que todos possam aí assistir e tirar as dúvidas necessárias referentes à empresa. Nós estamos aqui, a Asvotec, trabalhando porque nós temos um objetivo de atender os nossos compromissos com os nossos principais clientes. São projetos, são plantas de processos dos quais envolvem os equipamentos e os produtos fabricados por nós, onde nós temos um compromisso em atender prazos de entrega para que os grandes projetos se consolidem. Tá? Então, estamos seguindo todas as regras da OMS, usando álcool gel, máscara, distanciamento social, para que a gente possa cumprir com os nossos objetivos. Tá? Então, esse ano são 55 anos juntos. Tem uma foto bem bacana aqui, de uma caldeira de recuperação, que é um Waste Heat Recovery Unit,
que está no próximo slide. Passou. Aí, essa é uma foto bem legal. Essa foto foi tirada já há um bom tempo. Já tem uns 5, 6 anos essa foto. É o nosso time junto, tá? Todos juntos para fazer a diferença dentro do mercado da indústria de base de bens capital. Ok? Passo mais uma. Aí a nossa palestra Tech está iniciando hoje. Eu vou falar um pouquinho da história da empresa, tá? O seu histórico, a fábrica, a capacidade, a engenharia, certificações, o nosso mercado, as parcerias internacionais e os nossos principais produtos e serviços que nós temos aí à disposição para os nossos clientes. Então aqui é uma pequena história, para quem conhece a Asvotec sabe que é uma empresa 100% brasileira, ela está na segunda geração. O nosso diretor-geral, Christian Mader, fez a abertura, a introdução. Nós conseguimos aí iniciar o processo dentro do Brasil em 1965 e hoje estamos completando aí 55 anos de estrada. A Asvotec, o nome Asvotec, ela vem, o A significa que é uma empresa aquecedor, A de aquecedor, o S de uma família, o VO da outra família que eram sócias no passado e o TEC de tecnologia. Ou seja, a Asvotec é uma empresa nacional 100% focada em novas tecnologias, ok? Então aqui tem uma linha do tempo. Em 1980 nós iniciamos a fábrica em São Paulo, mudamos para Montemor em 1980. Toda a planta foi concentrada com todas as unidades de financeiro, RH, vendas e a produção aqui na cidade de Montemor. Em 2010 nós fizemos um novo galpão, que é onde tem as nossas máquinas para início do processo de fabricação, corte e calandragem de chapas. E aí em 2020 uma expansão para o mercado offshore, né? Deslumbrando já as novas FPSOs que demandam contratações. Nós estamos ampliando a fábrica com mais um novo galpão, onde já foi feita a terraplanagem e a concretagem. Ok? Aí um overview da nossa planta, localizada na cidade de Montemor. Nós temos aí 200 mil metros quadrados de área construída, nós temos 200 mil metros quadrados de área total, 20 mil metros quadrados de área construída. Nós temos aí uma capacidade de içamento de 65 toneladas em pontes rolantes. Nós temos aí um total hoje de 250 funcionários, 25 engenheiros e uma capacidade instalada de 40 mil homens-horas de fabricação, ou seja, a gente consegue processar aí na média de 1.500 toneladas de aço mês. A nossa expertise, que nós vamos falar hoje, está mais focada em trocadores de calor, resfriadores de ar, vasos de pressão, torres de processo e reatores. Mas também temos tecnologias para sistemas de combustão, flare, fornos, válvulas especiais, acoplamentos e abraçadeiras e os skids, ok? Aí um overview da planta. Nós temos aí a planta localizada na cidade de Montemor. Essa foto mais clarinha aqui é o galpão novo que temos aí já há 10 anos. E ao lado dele nós estamos construindo mais um para poder atender o segmento de offshore. Aqui tem uma apresentação das principais máquinas. Nós temos aí um CNC Plasma para corte de chapas. Nós adquirimos esse ano, no início de 2020, uma calandra para rolagem, né, calandragem de chapa até 3 polegadas, na largura de 2.440 a frio. Compramos também 4 máquinas de solda orbital para um projeto especial que fizemos de um condensador de superfície com material especial em titânio, né, o espelho cladeado em aço carbono com titânio, os tubos todos em titânio. Alta produtividade de soldagem com essas máquinas orbitais. Tá? Nós temos um forno de tratamento térmico também para alívio de tensão. Nós temos um bunker de raio-x. E aqui, mais ao lado, tem uma cabine de pintura. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a nossa cabine de pintura ela tem 7 de largura, 7 de altura e 19 metros de comprimento. Ela trabalha com filtros, né? Ela é uma cabine com pintura líquida e trabalha com sistema de filtragem. Tá? Aqui mais uma fotografia do nosso sistema de usinagem. A gente tem aí a fabricação de muitos trocadores de calor, válvulas de processo, dentro do nosso escopo.
E nós temos aí umas máquinas modernas para poder aumento de produtividade. Nós adquirimos esse ano um torno vertical da Mausa, que é a foto acima, ao meio, uma centrado CNC portal para furação de espelho de trocadores de calor. E as outras máquinas, mandrilhadora, comando numérico de centro de usinagem, atendendo às nossas demandas internas. Okay? Nós temos aí uma área segregada para trabalhar com material e ligas especiais. Tá? A Asvotec hoje está muito focada e muito centrada em fornecer equipamentos com ligas especiais, materiais em inox maciços em todas as ligas e materiais clareados. Aqui é a foto de um reator e esse reator é um reator construído em inox maciço Inconel 625. Tá? Então ele está em fase de finalização, essa é uma foto recente. E aí nós temos uma área específica para trabalhar com ligas e materiais especiais, materiais exóticos, ok? Aqui, né, eu falo que é o quadro dos nossos diplomas, e isso é muito importante, né, dentro do nosso segmento, para a indústria de base, para uma empresa de bens de capital como a Asvotec, onde nós temos aí, somos certificados no ASME, divisão 1 e divisão 2, nós temos o R de reparo para equipamento selado, então caso tenha uma necessidade de reparar um equipamento selado, a Asvotec tem essa certificação e pode trabalhar numa eventual modernização e reforma desse equipamento. Tá? Nós temos a ISO 9000, nós somos membros do HTRI, onde utilizamos esse software para calcular os nossos equipamentos e processos. Tá? E também temos alguns certificados daí da indústria nuclear, que trabalhamos para o processo de Angra e CTMSP. Okay? Então aqui, a Asvotec é uma empresa de engenharia e soluções. Né? Todas as nossas unidades de negócio temos engenharia aplicada aos nossos processos. Todas elas. Tá? Nós hoje temos 6 unidades de negócio e todas elas nós temos uma engenharia de aplicação. Então, nós utilizamos o PV Elite para cálculo mecânico dos equipamentos e processos. Nós utilizamos o Flare Touch para cálculos de combustão, flare. Nós utilizamos o HTRI para cálculo térmico de trocadores de calor, para resfriadores de ar, air cooler e para fornos de processo. Na linha de desenho nós temos aí o Inventor, Autodesk Inventor e o Autodesk AutoCAD. E o Simulation, Autodesk e o FEI CFD, ok? Legal, agora nós chegamos numa parte bem importante da qual eu vou estar explanando um pouco com vocês hoje o que dentro das 6 unidades que nós temos, uma delas que é os equipamentos de processo, da qual é uma unidade que a Asvotec tem como tecnologia. Tá? Nós temos aí hoje os equipamentos de processo, equipamentos customizados, que são trocadores de calor, resfriadores de ar, sistemas de combustão, válvulas especiais, acoplamentos, service e solar. Tá? Hoje, especificamente, a gente vai estar dando um foco maior na parte de equipamentos customizados. A primeira live que nós fizemos foi de abraçadeiras de reparo, ok? Ela vai se complementar com outras unidades aí nas próximas semanas, combustão, válvulas especiais, aí acoplamentos, a parte de energia solar e o serviço também. Então, peço que vocês se inscrevam, já deixem lá a data reservada, porque vem muita coisa interessante e legal por aí, ok? Então vamos agora falar um pouquinho dos equipamentos e processos, dos quais a Asvotec tem tecnologia e engenharia. Primeiro é a parte de trocador de calor. Tá? Nós temos aí uma engenharia muito forte, nós temos uma lista de referência muito grande em aplicações para trocadores de calor, casco e tubo, shell and tubes. Nós temos aí grandes referências, trabalhamos especificamente para a indústria química, petroquímica, refinaria e a indústria offshore, né, as FPSOs. Então, a Asvotec tem uma vasta experiência e uma grande concentração de tecnologia e referência para esse tipo de equipamento, trocadores de calor shell and tubes, ok? Os trocadores de calor são trocadores de calor aí, dispositivo, né, usado para realizar aí o processo de troca térmica entre 2 fluidos em diferentes temperaturas. Esse é o conceito básico, né? Podemos utilizá-los no aquecimento e resfriamento de ambientes. E os trocadores e permutadores de calor tubular constituem, né, o grosso do equipamento de transferência com ausência de chama nos processos. Eles são
otimizados aí para limpeza, para otimizar custos e muito utilizados dentro da indústria química e petroquímica. E aí eles podem ser modelados, né, como eu já falei, otimizando custos, limpezas e utilizados aí conforme os datasheets dimensionados pelos nossos clientes. Geralmente a gente recebe um datasheet onde a gente faz a checagem aqui do térmico e calcula mecanicamente espessura do casco, espessura de espelho, diâmetro e espessura de tubos, tá? Mas a Zootec também pode apoiar os nossos clientes na definição desses parâmetros, desde que o cliente nos envie aí os dados de processo, pressão, temperatura, fluido, e outros dados primordiais, ok? Aí está o ASME, né? Nós projetamos e calculamos os trocadores de calor conforme a ASME. Nós temos a tabela, né? Que é do Tubular Exchange Manufacturing Association, o ASME, que estabelece as práticas recomendadas, né? Para trocadores de calor multitubulares. A designação deve ser do tipo feita de letras indicando a natureza carretel, casco e extremidade oposta ao carretel. Então é padrão, nós trabalhamos com o ASME e com o tema também para cálculo de trocadores de calor. Okay? Aí são os trocadores multitubulares, os mais usados aí que a gente tem visto bastante em nossos processos e cálculo. O mais comum é o BM, né? Permutador com espelho fixo. Aí tem o AS também com espelho flutuante. Eu separei exatamente esses dois aqui, que são uns básicos e muito utilizados na indústria química e petroquímica. Tá? Nós temos condições aqui de estar dimensionando, calculando e projetando esse tipo de equipamento. Aí depois nós temos com gacheta externa, o tipo U, a gente já projetou, vou mostrar uma foto para vocês de um cabeçote tipo D para alta pressão, o AKT, então existe uma infinidade muito grande, depende da aplicação e depende do processo do qual o cliente está inserido, tá? Então, tudo isso é muito importante para que a gente possa ter todos esses dados aonde a gente calcula com a engenharia, projeta e dimensiona exatamente para aquela aplicação do cliente. Aqui está o modelo de uma folha do HTRI, né? A gente recebe essa folha de dados, o datasheet praticamente, onde a gente faz uma checagem, faz a conferência e projeta o equipamento especificado para aquele processo. Caso o cliente não tenha, nós também podemos ajudá-lo a dimensionar, desde que ele nos envie todos os dados e processos aplicáveis àquele equipamento. Até ajudar na especificação da matéria-prima. Tá? O cliente é o grande fornecedor do processo, conhecedor do processo. Né? Mas a Zootec também, com a sua vasta experiência e várias aplicações nesses 55 anos, podemos auxiliá-los também na pré-definição de algum material específico ou especial para aquele processo. Okay? Na segunda linha ainda de troca térmica dos nossos processos, bem legal, né? Acho que a Zootec ainda não é tão conhecida pelo mercado como uma grande fabricante de resfriadores de ar. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós somos aí um grande fabricante. Essa foto aqui é uma foto de um resfriador de ar que nós fabricamos agora para a Petrobras, recentemente, completo, tá? Com toda a estrutura metálica, ventilador, motor, inversor de frequência, teste de vibração. Ou seja, a Zootec hoje tem condições de projetar conforme a API 661 equipamentos resfriadores de ar completos, não somente feixes para air cooler. Nós temos tecnologia e engenharia de aplicação para sistemas completos. Tá? Podemos aí atendê-los, nesse momento não dá, lógico, né? Mas temos uma equipe própria para atendimento no campo, né? Na indústria química, principalmente na indústria de gás, onde tem muita utilização, nas indústrias siderúrgicas, esse tipo de aplicação. Tá? Isso aí substitui naturalmente, é um custo barato, utilização do ar para refrigeração no lugar de torre de resfriamento. Ok? Uma das grandes vantagens, aí tem um exemplo do ar forçado, do ar cooler do ar forçado, onde o ventilador fica abaixo do feixe, e é uma grande aplicação, as grandes vantagens de se você ter um ar cooler na planta, você utiliza ar ambiente, não utiliza água, né, que é hoje uma complicação, está utilizando água, é um custo baixo de manutenção, o air cooler, e ele pode trabalhar também com alta temperatura e alta pressão. Então é um equipamento muito interessante, do qual a Zootec tem a tecnologia para fornecer completo, engenharia própria, processo, aplicação, estudo, análise, ok?
Passar mais um. Então aqui a gente trabalha em cima de uma folha de dados também, um datasheet enviado para o cliente, já definindo as premissas, e a gente faz todo o cálculo processual aqui internamente, ok? Também podemos auxiliá-los nas definições, caso não tenha alguma informação, a Zootec vai até o cliente para poder fazer essas reuniões técnicas processuais, tá? Nós temos engenheiros de processos aqui, que são mestres, doutores, dos quais podem estar auxiliando toda a nossa gama de clientes, ok? Hoje, como eu falei para vocês lá no início, nós temos aí uma grande concentração de equipamentos especiais, tá? Hoje nós estamos trabalhando muito forte em ligas e materiais especiais, tá? Para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 500 EPS qualificadas internamente. Nós temos soldadores qualificados, nós temos inspetores qualificados para solda de ligas e materiais especiais. Então aqui nessa fotografia aqui do slide, né, nós temos aí a expertise de materiais em aço carbono normalizado, cromo, cromolibdênio, Inconel, Monel, 904, enfim, duplex, super duplex, 304, 316, 347, 317, todas essas ligas nós temos EPS qualificadas de solda, ok? Então aqui eu vou passar algumas fotos, né, de alguns equipamentos que são os trocadores de calor casco-tubo, só para vocês terem uma ideia, na nossa gama de fornecimento. Aqui tem um pouco do que a gente tem na lista de referência e depois a gente pode estar mandando para vocês também. Caso alguém necessite, eu posso estar mandando na nossa lista de referência de trocadores de calor casco em tubo nesses últimos 50 anos fabricados, tá? Então, para vocês terem uma ideia, a gente pode projetar equipamentos em todas as ligas. Aí do lado direito, acima da tela, nós temos um trocador DFU, né, cabeçote tipo D, alta pressão e tubos em TP405 para aplicação na RPBC, na refinaria aqui em Cubatão, tá? Aí nós temos ali um NEN também para a planta de fertilizantes da Fafem, do lado esquerdo acima, tá? Aí tem um AES, que é o comum na parte da tela, lado esquerdo abaixo, que é o mais comum, conforme mostrado lá no início, tá? Então em aço carbono, em A179, em CLED 410, em TP 405, então baixa liga, né? A182 grau 11, que é o NN lá no canto, então nós temos aí toda essa gama de matéria-prima e qualidade para poder fabricar esse tipo de equipamento. Aqui, para vocês terem uma ideia, lá tinha, no slide anterior tinha um AES pequenininho lá, de 1 tonelada. Aqui no canto esquerdo abaixo, nós temos um steam condenser, nós fabricamos esse equipamento em cima de um cálculo do cliente, né, em cima de um projeto do cliente pronto. A Zootec tem a expertise de fabricar os condensadores de superfície e também projetar e calcular. Para isso, nós temos uma parceria, uma engenharia, uma tecnologia fora do Brasil. Nós temos uma empresa nos Estados Unidos, que é parceira da Zootec, do qual ela desenvolve todo o cálculo processual para esse tipo de equipamento, condensador de superfície, principalmente para plantas termoelétricas, ok? Só para vocês terem uma ideia, esse equipamento tem 152 toneladas. Como lá no slide anterior nós tínhamos um equipamento de 1 tonelada, que temos de 150. Então, a Zootec não é uma empresa, a Zootec é uma grande porte, só equipamento de grandes pesos e tamanhos grandes. Não, a Zootec ela tem condições de projetar, dimensionar, calcular e fabricar pequenos equipamentos, médios equipamentos, grandes equipamentos, equipamentos simples, materiais não tão nobres como materiais nobres e com ligas especiais, tá? Então, peço a vocês que qualquer necessidade e demanda, não olhem para a Zootec como uma empresa de grande porte. Nós fabricamos em todos os segmentos e todos os níveis da indústria de processo no país, ok? Legal, aqui eu vou mostrar um exemplo, um projeto fantástico nesses 30 anos que eu tenho de carreira e conversando com algumas pessoas, celebridades aqui da Zootec. Nós temos duas pessoas aqui muito importantes, não que as outras não sejam, tá? Mas o Marinho e o Magela, que são os comandantes da nossa fábrica, da nossa planta, também me reportaram o mesmo sentimento, tá? Eu, Adriano Meireles, comecei em 89 minha carreira e esse equipamento, que é uma caldeira de recuperação, é um trocador de calor, na verdade, mas eles chamam de caldeira de recuperação para uma planta de ácido nítrico, foi um dos equipamentos mais complexos que nós desenvolvemos aqui na Zootec. Na minha carreira foi o mais complexo que eu já vi, tanto em questão de orçamento,
como questão de processo, desenvolvimento, fabricação, layout. Foi assim um case de sucesso aqui na Zwotec no ano de 2019, tá? Só para vocês terem uma ideia, o casco em aço carbono, o cabeçote em 304, bainhas e camisas em Conel, tá? 601, os espelhos em 347, os tubos da baioneta em 347, bainha 310 e os flanges A105, 321, 304L. Então, é um equipamento totalmente especial. A nossa engenharia, nós temos uma engenharia de processo, tá? Além da engenharia de cálculo térmico e mecânico, a Zwotec tem também uma engenharia de processo muito bem qualificada, onde nós temos o software para desenvolver. Vocês estão vendo uma fotinho colorida aqui do cone, o formato de desenvolvimento da curvatura dos tubos e a soldagem desse material aqui internamente. Então foi um equipamento de sucesso absoluto dentro do prazo qualificado pelo cliente, dentro do nível de aceitação do cliente final, muito bom, e um sucesso numa expertise para uma planta de ácido nítrico, ok? Nós temos um outro aqui também, que já entra numa planta de amônia. Separei alguns casos, assim, os casos mais especiais, né? Um equipamento de alta pressão, 119 kg de pressão, alto reforçante, a espessura do casco aí, mais de 70 milímetros. Aí tem alguns dados de processo, né? O casco normalizado em A15670, cabeçote em grau 11 também, o espelho em grau 11 e os flanges F11 e F1. E os tubos T22, A213 e T22. Vieram importar. Então também é um outro case de sucesso, equipamento de alta pressão, ele tem aí praticamente vazio 35 toneladas de trocador de calor, tá? Então para vocês terem uma ideia da complexidade do qual a gente está envolvido e do qual a gente tem a expertise de projetar e fornecer ao mercado. Tem mais uma. Aqui tem um condensador de superfície, esse também é um case específico, foi o primeiro fabricado pela Zwotec aqui no Brasil, e com uma alta qualidade desenvolvida pelos nossos profissionais de processo, de solda, de engenharia e qualidade fantásticas. O equipamento é em aço carbono, o espelho é em titânio e os tubos são em titânio. É para uma termoelétrica no Brasil que vai trabalhar com refrigeração com água do mar. Então por isso que ele é em titânio, tá? Essa máquina que vocês estão vendo do lado direito é uma máquina nossa, a Zwotec, o espelho foi furado todo aqui internamente, tá? Tudo feito dentro de casa, in-house. Nós temos todo o portfólio necessário para atender a demanda dos nossos projetos dentro de casa. Ah, vocês terceirizam? Sim, né? Adriana, vocês têm terceirizado alguma coisa assim? Parte de estrutura metálica, escada, plataforma, parte de estrutura, isso a gente tem feito com alguns parceiros próximos às Zwotec, desenvolvidos e qualificados, tá? Toda essa gama de fornecedores que eu venho falando para vocês também, parceiros, tubos, espelhos, LED, forjados especiais, nossa equipe de qualidade e suprimentos fez aí há 1 ano e meio atrás uma visita ao redor do mundo, Europa e Ásia, qualificando todos os nossos fornecedores. Nós temos um vendor de fornecedores qualificados pela Zwotec, ok? Nós trabalhamos com fornecedores de primeira linha para fornecimento de matéria-prima, ok? Agora vou entrar um pouquinho na parte de vasos de pressão, torres, reatores. Na verdade, tudo é vaso de pressão, né? Tinha um grande amigo do passado, que eu tenho uma grande consideração aí, né? E ele sempre falava, né, que tudo é vaso de pressão. Trocador de calor também é um vaso de pressão, tem tubo dentro, mas é um vaso de pressão. Então, a Zwotec também, vocês estão vendo uma foto aí de uma torre de processo, de um vaso de pressão, de um reator, de uma coluna. Tudo isso nós temos condições e projetamos e calculamos aqui internamente na Zwotec, principalmente em ligas especiais. Ah, mas vocês estão falando tanto em ligas, não fazem em aço carbono? Sim, fabricamos os materiais em aço carbono também. Tá? Nós temos uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de trabalhar com ligas especiais e material também não especiais, ok? Então, o vaso de pressão é um equipamento de pressão, né, que pode sofrer uma pressão interna ou externa, e a gente tem aí hoje utilizado o PV Elite para cálculo desses equipamentos, tá? Então, vou passar mais. Aqui tem separei algumas fotos, né? Então, aqui do lado direito abaixo, nós temos aí
um compressor, né, um vaso de compressor com peso de 3,6 toneladas, 100% em aço inoxidável, tá? Em cima dele, aí acima nós temos um equipamento que é o scrubber, né, do VRU para FPSO, do modo FPSO, fornecido no ano de 2019. E esse material, se eu não me engano, é CLED 316, aço carbono com CLED 316. Aí, abaixo, do lado esquerdo, lá embaixo, tem o Knockout Drum do Flare, que é um vaso de grande porte, 4,6 de diâmetro por 18 metros de comprimento. Para vocês terem uma ideia, nós temos todo o estudo logístico, feito pela Cruz de Malta, junto com a gente em parceria. Esses vasos, eles saem daqui de Montemor e vão até o Porto de Santos, tá? Sem nenhum empecilho de obstáculo no transporte, tá? Então nós temos uma facilidade, nós estamos muito próximo ao Porto de Santos, 170, 180 quilômetros mais ou menos. Estamos aí a 25 quilômetros da Bandeirantes, a 26, 27 quilômetros da Anhanguera, ou seja, nós estamos localizados numa posição totalmente estratégica e logisticamente muito boa para transporte de equipamentos de grande porte, tá? Aqui nós temos mais uma gama, né? Por isso que a gente está investindo aí uma ampliação da estrutura da empresa para o mercado offshore, com mais área segregada, devido à crescente desse mercado que nós estamos enxergando. Tá? Hoje nós temos aí uma carga interessante dentro do mercado de AIP, fornecimento de equipamentos e processos, para algumas plataformas aí no país. Então nós temos aí o VRU, né? É o VRU, que é o do primeiro estágio, do segundo estágio, nós temos o Knockout Drum do Flare também aí, então são vasos de grande diâmetro, 4,600, 18 metros, tem um aí que tem 22 metros de comprimento, tá? 60, 70 toneladas de peso, sem nenhuma dificuldade de transporte desses equipamentos até uma área portuária ou até a fábrica do cliente, ok? Temos aí também fornecimento de várias torres de processo para o mercado. Praticamente na Rennes fornecemos mais de 20 torres de processo. Claro, vocês têm a tecnologia de processos internos? Não, a gente trabalha com algumas parcerias, né, de cálculo de bandejas para que a gente possa dimensionar os nossos equipamentos. Mas nós estamos preparados para fornecer equipamentos, torres de vácuo, né, pré-vácuo, torre de processo, torre de destilação atmosférica, seja ela em aço carbônico, internos em qualquer liga e material especial. Tá? Nós desenvolvemos alguns parceiros de tecnologias fora do país, onde nós temos aí a qualidade, né, e a facilidade de trazer todos esses internos para o Brasil hoje, ok? Gente, volta só mais uma, André. Eu me comprometi aqui a estar num time de 30 a 40 minutos falando dos equipamentos de processo, focados naquilo que é um braço da Azotec em tecnologia. Trocador, vaso, reator, coluna e os resfriadores de ar, air cooler. Claro, a Azotec consegue fazer o separador, tratador eletrostático, enfim, eu tentei montar aqui um time do qual a gente ficasse entre 30 a 40 minutos, sobrando aí mais uns 10, 15 minutos para perguntas, tá? As outras, eu vou passar rapidamente cada slide, só para mostrar para vocês o quanto de coisa interessante que tem pela frente, tá? Em termos de combustão. A próxima, passa mais um, André. Na próxima semana vão ser sistemas de combustão. Flare, a Azotec hoje tem tecnologia própria no Brasil, né? Uma das poucas empresas instaladas hoje aqui no mercado nacional que tem um laboratório, um CPD de flare instalado internamente para teste de piloto, bico, tip e queimadores fabricados pela própria Azotec, tá? Nós temos uma engenharia de pesquisa e desenvolvimento aqui dentro, aonde conseguimos projetar e desenvolver flare completos para o mercado. Essa palestra é a semana que vem, ok? A próxima, nós vamos ter aí a palestra também de válvulas especiais. Vou passar mais uma. Não vou falar muito, mas a Azotec é uma empresa líder no mercado de válvulas de grande porte, tá? Nós projetamos, fabricamos, dimensionamos e calculamos válvulas complexas aqui dentro do mercado nacional. Também vamos ter uma palestra específica para ver as aplicações de quais nós temos aqui internamente na Azotec, tá? Mais uma. Abraçadeiras e acoplamentos, vocês viram a semana passada a palestra de abraçadeiras e vamos ter à frente aí também uma palestra de acoplamentos especiais, tá? Focado.
Mais uma, nós temos aqui. Na unidade de serviços também da Zootec, é uma unidade específica com uma equipe própria de engenharia, campo e engenharia de aplicação para reforma, reparo, manutenção, retubagem, modernização, troca de refratário, enfim. Nós temos uma expertise muito grande com profissionais específicos da área para atendimento ao cliente em campo ou trazendo para dentro da nossa fábrica, tá? Aqui nós temos algumas tecnologias, como eu falei no começo, as tecnologias aí são parte integrantes da Zootec, desde 1965, ela veio para o Brasil trazendo aquecedores para revenda no mercado e ela se tornou, né, essa empresa com quase 300 colaboradores e 55 anos de história, ok? Então as tecnologias que nós temos hoje, pode passar, André, rapidamente, é a Arbus da Alemanha para a indústria química e petroquímica com trocadores de calor de alta temperatura. A outra é a Bow Filter para sistemas de filtragem, a tecnologia toda da Bow Filter. A EXB Solar Energy, que é a Zootec hoje também, tá? Ela vai ter uma palestra específica. A Heatrick, Megit Heatrick para equipamento de circuito impresso, aplicação específica em plataformas. Estamos aí participando fortemente aí da FPSO de Mero 2, vamos participar de Mero 3, 4, 5. A Orcan também para sistemas de energia, recuperação de energia, onde você tem aí uma sobra, né? E quer transformar em energia elétrica, nós temos um parceiro alemão também. Nós somos sócios aí, parceiros da Poner, onde a Poner tem uma tecnologia de engenharia específica para determinados segmentos. Isso aqui é muito importante, nós vamos fazer uma apresentação específica, uma tecnologia onde a Zootec se associou aí com a Roxol, na Finlândia. São um fornecedor líder de tecnologia de termografia para processos industriais. Então, nós temos aí uma tecnologia para termografia de processos especiais. Se tiverem mais dúvidas, mandem as questões sobre esse processo, né, que nós podemos fornecer soluções para medição de nível e interface em condições de fluxo e incrustação com a Roxol. Nós temos a Tizen também, que são geradores, né, para a indústria de siderurgia, tá? Aqui tem relevantes projetos, rapidamente, André, vamos passar. VRU, Waste Heat Recovery Unit, para as plataformas de FPSO, que são ligados aí aos turbogeradores. Aqui Renest, 16 torres de processo em várias ligas, vários materiais. Mais uma, Conest, que é Renest no final, são quantos aqui? 42 trocadores de calor, pacote inteiro de trocadores de calor fabricados pela Zootec. Aqui é Tecnip, RPBC, também são 35 trocadores de calor, CLED 316, alta pressão, baixa pressão, cabeçote fixo, tubo U, enfim, uma infinidade de processos. 34 trocadores de calor em parceria com a Heatrick para o mercado offshore. Duplex 32750 e Super Duplex 31803. O que mais nós temos aí? Uma planta inteira da Inova, são mais de 10 trocadores de calor, 4 reboilers. Importante salientar isso, a Zootec tem tecnologia para poder fazer o cálculo processual de reboilers, tá, gente? E um vaso de pressão e um condensador aí que tem 60 toneladas, quase 9 mil tubos aí, ok? Então, aí estão os meus contatos. Essa apresentação vai ser disponibilizada depois para todos, é uma apresentação mais institucional. Agradeço muito a participação de todos, o tempo de vocês, porque hoje está muito, parece que ia melhorar, mas está cada vez mais complexo, né? Muitas reuniões, muitas interação, a tecnologia entrando ao mesmo tempo. Esse tempo de vocês é muito importante. Então, agradeço imensamente essa parceria, essa disponibilidade de vocês. E se tiverem alguma pergunta, quiserem me mandar aí via chat, eu respondo para vocês. Ou se vocês quiserem enviar também para o e-mail, né? A gente pode disponibilizar o e-mail. Se vocês quiserem anotar, tá? vendas@asvotec.com.br. Vendas com s@asvotec.com.br. Mandem lá as suas dúvidas, o que vocês precisam, apresentações, tecnologia, que a gente encaminha tudo para vocês. E se necessitarem alguma demanda de algum equipamento, também falem com a gente pelo mesmo canal de entrada, ok? Tem uma pergunta aqui do Fábio Cavalcante, né? Fábio, obrigado aí pela participação, tá? Obrigadão mesmo aí pela ajuda, pelo apoio, pela disponibilidade aí do seu tempo.
Adriano, a Oswotec tem algum programa de visita à fábrica para conhecimento dos processos de fabricação? Fábio, nós não temos um programa específico, mas nós podemos agendar, tá? Nós temos, algum tempo atrás, nós recebemos vários clientes para poder, né, apresentar todos os sistemas. Nós temos um treinamento de abraçadeiras e acoplamentos especiais, onde as pessoas vêm fazem o treinamento aqui dentro da Oswotec com o Rodrigo Tavares, e nesse treinamento já é previsto uma visita à fábrica conhecendo todo o processo de fabricação, desde a chegada da matéria-prima, o recebimento, a inspeção, traçagem, corte, rastreabilidade, nós temos um programa Lean para processos de fábrica, né, interligados entre trilhos, os galpões, para facilitar toda a produção, até a saída do equipamento, pintura, embalagem, inspeção final, né, para poder o equipamento ir ao nosso cliente, tá? Mas se você tiver interesse, nos manda um e-mail que a gente consegue fazer essa interação sem problema nenhum. Interessante caldeira de recuperação, poderia explicar esse sentido dos tubos baioneta e bainha, esse formato interessante. Fabio, ele é um projeto bem complexo, a bainha e baioneta, tá? Eu vou pedir que você nos mande um e-mail, aí eu vou mandar para você uma explicação detalhada do processo do fluxo, né? Da onde a gente aplicou esse equipamento em uma planta de amônia e o funcionamento do bainha e baioneta específico, tá? Só para a gente não pegar muito tempo aqui. Vocês têm mais perguntas, mais palestras? Alguém? Quanto tempo deu? Nós estamos com 40 minutos cravados, né? Muito bom, gente. Mais uma vez, a Oswotec, ela está totalmente em acordo com a Organização Mundial da Saúde. Tá? Nós estamos trabalhando com distanciamento entre a parte de escritório, a parte de engenharia, a parte de fábrica também tomando todas as precauções. Nós temos álcool gel espalhados pela fábrica inteira. Aqui por trás, né, eu estou aqui na frente da câmera sozinho, mas tem uma equipe aqui por trás trabalhando aqui na nossa palestra. Então agradeço também imensamente essa equipe que está nos apoiando, todos de máscara, álcool gel e respeitando aí, né, o distanciamento social necessário. Então peço a todos que se cuidem, que nós passaremos por isso, seremos mais fortes e conseguiremos aí juntos, né, nesse momento tão difícil de qual o mundo passou, não foi só o Brasil, né, e vem passando ainda, nós infelizmente ainda estamos aí passando por um momento difícil, mas tudo isso vai passar e nós teremos aí uma pujança grande que esse país, esse Brasil tem de se recuperar e voltar aos patamares normais aí de uma economia forte, tá? A apresentação também ficará disponível no YouTube. Caso alguém necessite pegar a apresentação, estaremos lá disponível no YouTube toda essa gama de tecnologia e processo que temos aí à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, agradeço a todos, um bom dia, um bom feriado amanhã, para quem vai fazer feriado, não sei se todo mundo vai estar em feriado ou não, tá? Uma excelente semana e um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, se cuidem. Antônio Luiz Fagundes. Fagundes, bom dia, seja bem-vindo. Não existe uma limitação do fornecimento de air cooler, tá? Nós não temos uma limitação. Vai depender muito dos dados de processo, né, de vocês aí, mas a gente consegue modularizar caso o equipamento seja muito grande, ok? Nós temos uma engenharia de estrutura metálica aqui internamente, de tubulação e estrutura só para fazer esse estudo no caso de um grande equipamento, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, boa sorte, se cuidem, saúde a todos. Obrigado.